Nessa última semana de novembro, o mundo ali das relações internacionais, dos investimentos, digamos que entrou em alerta vermelho. Por quê? Por quê? Enquanto o mundo aí, melhor dizendo, enquanto o Brasil debatia, conversava sobre a prisão do Bolsonaro e as consequências disso para a política brasileira, e mais adiante, no momento correto, eu vou fazer um vídeo sobre os impactos da prisão do Bolsonaro para a política brasileira. Enquanto havia essa discussão, esses três países aqui entravam em ebulição. Por quê? Por que estava em ebulição? Tudo tem a ver com o comentário da primeira-ministra do Japão em direção à China. E claro, né? Teve que entrar em um terceiro, melhor, um quarto player global para tentar apaziguar os ânimos, para acalmar os ânimos. A pergunta que fica no ar, que eu pretendo responder ao longo desse vídeo: por que esses três países estão sempre em desarmonia, estão sempre em faíscas? Quais as consequências de um possível atrito mais agravante envolvendo esses três países? Qual o impacto disso para a economia mundial, para as relações internacionais, para o mundo dos investimentos? Pois bem, gente, esse é o tema do vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal N Economista. Para vocês saberem o que a primeira-ministra do Japão falou, primeiramente vamos dar um passo mais atrás para entender por que esses dois países, esses três países estão sempre em atrito, diga assim, Japão, China e Taiwan. Começando por China e Taiwan. Digamos que a Taiwan é uma província rebelde da China. Traduzindo isso, significa o seguinte: é um país que tem economia e política independente, só que a independência dele e a automação deles são meia, digamos assim, não é lá essas coisas. Ou seja, eles têm e não têm essa automação, essa independência, correto? Diga-se que é uma região autônoma, só que essa autônoma é até certo ponto, porque eles têm muito a responder à China. Eles têm ali uma ligação quase que umbilical com a China, uma forte dependência. Você vê que a China e Taiwan, eles têm uma forte dependência, que Taiwan, ele se reporta mais, ele tem essa essa liberdade, essa autônomo de até certo ponto. Perfeito? No caso, Japão e China. O Japão é um forte aliado dos Estados Unidos e é um aliado estratégico dos Estados Unidos porque é um aliado para conter a presença da China, para conter o avanço da China ali na região da Ásia. Fechou? Mas o que aconteceu para que essas relações tivessem que ir fervilhando, né? Tudo começou quando a primeira-ministra do Japão, Sanada Takahashi, fez um comentário muito infeliz. Que comentário foi esse? Veja bem, ela falou isso aqui. Cogitou a possibilidade do Japão instalar mísseis ali na região do Taiwan, província dependente da China, como uma espécie de defesa contra uma possível invasão da China ao Japão. E claro, né, esse comentário da primeira-ministra do Japão pegou super mal, ficou super ácido. E claro, o Japão respondeu desculpa, a China respondeu ao modo dela, ou seja, a China se dirigiu ao Japão e falou: tome muito cuidado para você não ultrapassar a linha vermelha, senão você vai pagar um preço muito alto. Pois bem, nesse primeiro momento o Donald Trump entrou em contato, passou meio com um zap ali para a primeira-ministra do Japão e falou: calma, para por aí, esse é um campo minado. Não entre, não complique as coisas, mas que já estão complicadas. Pois bem, agora eu pergunto, né? Porque qual foi o interesse dos Estados Unidos em passar um zap ali para primeiro-ministro do Japão, para que acalmasse os ânimos e para que não complicasse a coisa? Três motivos. Primeiro motivo, ah, o Japão é um forte aliado dos Estados Unidos, até eu já falei para vocês. Segunda questão, recentemente a China e os Estados Unidos fizeram um acordo comercial. Porém, esse acordo comercial está muito frágil. Eu fiz um acordo por 90 dias. Só que esse acordo, China e
Estados Unidos é muito frágil, perfeito? E é claro, né, para que as coisas não se compliquem mais, para que não haja uma retaliação da China em direção ao Japão, foi que os Estados Unidos entrou em cena e acalmou os ânimos. Fechou? Outra pergunta, né? O que é que tem a ver nessa ilha, diga-se em Taiwan, em que é muito complicado, porque é uma região muito sensível? Na realidade, é uma região muito sensível e estratégica para o mundo, gente. Por quê? Taiwan não é apenas uma ilha, uma província ali rebelde da China. Ela é muito mais do que isso, muito mais do que você imagina. Aliás, gente, no meu canal do YouTube, eu tenho um vídeo que fala a respeito de Taiwan, um vídeo específico de Taiwan. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui nos comentários. Seguindo adiante. No caso da Taiwan, ela é a indústria global, ela faz parte de um arquiteto, a indústria, é o coração da indústria global, sabe? O que acontece? É aí onde que começa a entrar em cena o quê? Qual o impacto disso para a economia mundial e para os seus investimentos para o mercado financeiro? Muito mais do que você imagina. Vamos lá. No primeiro momento de uma tensão envolvendo esses três países, o que vai acontecer? Vai acontecer um medo dos investidores. Ele vai correr para ativos seguros. Diga assim, vai correr para o dólar, ouro, títulos americanos e também, agora mais recentemente, um papel mais seguro, as criptomoedas, diga-se o Bitcoin. Segunda fase, as bolsas irão cair. Perfeito? E aí, claro, vai começar a entrar em risco uma segunda sessão, que aí vai começar a ter um outro agravante. Esse aqui, gente, ainda tem que administrar. Diga assim, ele recupera assim em pouco tempo, dependendo do diálogo. O problema é a segunda, diga assim, é a terceira fase desse conflito, né? Dependendo da escalada desse conflito, aquela região ali da Taiwan, gente, como eu falei para vocês, não é uma ilha qualquer. Ela é a parte que fornece chips para o mundo inteiro, inclusive para aquela empresa, não sei se você conhece, né? Nvidia, né? Acho que sim, né? Ela fornece chips para o mundo da economia global. Ela oferece chips, semicondutores. Ela é um país assim, gente, que ela fornece aqueles peças para celulares, automóveis. Em outras palavras, gente, ela fornece chips, ela fornece suprimento para a economia global. Você tem noção do que significa um conflito envolvendo essa região? A economia para, gente. A economia mundial para, entra em conflito. Tem regiões ali, naquela região da Ásia ali, ela serve de travessia, transporte. Os transportes vão ficar mais caros, tem que dar uma volta ali pela o extremo sul global para poder contornar. Isso vai aumentar os custos, gente. É isso que acontece com uma escalada mais forte nesse país. Perfeito? Então, gente, em resumo, né? É uma tensão assim, em que assim, vai muito, uma tensão envolvendo esses três países vai muito além da política. Ela atinge o mercado financeiro, os investimentos, as finanças, os custos de transporte, enfim, altera as relações diplomáticas, altera as relações internacionais, causa até guerra, gente. Entendeu? Então, é uma região muito sensível, muito estratégica. Então, prestemos atenção nisso aí. Perfeito? Então, gente, esse aqui é o vídeo que eu queria passar a vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam de assuntos de análises como essa, gente, acompanhe meu canal. Esse aqui é meu canal, perfeito? Dê seu like, dê sua curtida. Se você quer que eu explique mais alguma coisa que ficou faltando aqui, fica à vontade para perguntar. Gente, curta o meu canal, se inscreva no canal. Essa aqui é uma parte de relações internacionais. Gente, até o próximo vídeo. Tchau!